Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de Língua Portuguesa, e hoje nós temos mais um encontro deste componente. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, o tema é liberdade de expressão versus discurso de ódio. Então, prezado estudante, em especial para vocês, estudantes do 7º ano, mando um abraço e esta aula é justamente em especial para vocês. Então vamos conhecer o que é a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Mas antes disso, nós temos aqui um pensamento para motivar a nossa aula. Vamos ver? Nós temos aqui na tela, nós temos cidadania, se faz com educação, precisa ser justa, igualitária e acessível a todos os cidadãos e em todos os níveis. Vejam só, cidadania, educação, ser justa. Então, quando nós falamos que cidadania se faz com educação, então, prezado estudante, nós temos aí o que? A importância da educação, da cidadania na formação da vida do indivíduo. Então, vejamos aqui. Antes de começar, é importante sempre lembrar liberdade de expressão e discurso de ódio. Lembrar que o nome já diz, liberdade de expressão. É o direito que eu, você, nós temos de que expor o nosso pensamento, mas devemos tomar cuidado contra os discursos de ódio. Vamos conhecer em nossa aula a questão do direito. Eu posso expressar a minha ideia, mas há uma lei e também o respeito ao outro. Vocês podem pensar como nós podemos trabalhar a liberdade de expressão contra o discurso de ódio ou os discursos de ódio em sala de aula, nas aulas de língua portuguesa. Vamos conhecer os gêneros, alguns gêneros textuais, para que vocês, estudantes, possam expor as suas ideias e também serem contra aos discursos de ódio. Outra questão importante é lembrar que neste mundo conectado, a mídia, a internet, muitas pessoas usam a má fé nas redes sociais para disseminarem o que nós chamamos de discurso de ódio. Então, vamos adiante. Vejam só, na tela nós temos aqui o primeiro ponto, a liberdade de expressão. Vejam as palavras, liberdade e expressão. Vamos ver, o que é liberdade de expressão? Na tela nós temos, é o direito que permite às pessoas a manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Olhando para mim agora, nós temos o quê? Opinião. Já pensou em sala de aula? Vocês podem, com o professor de língua portuguesa ou de outro componente, trabalhar o quê? A questão da opinião, textos opinativos. Lembrando sempre que no texto opinativo eu não posso tudo, há uma lei. Lembrar, liberdade de expressão não quer dizer eu posso tudo, porque eu tenho que respeitar. Então, nós podemos utilizar o quê? Os gêneros orais e escritos para trabalhar em sala de aula com o seu professor, com o seu coleguinha, a liberdade de expressão. Que tal fazer um debate em sala de aula sobre um determinado ponto? Já pensou? Ou uma dramatização, ou um poema, uma crônica. Então, vocês em sala de aula têm a possibilidade de vários gêneros textuais para trabalhar o tema liberdade de expressão. Vamos adiante. A liberdade de expressão significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito, respaldada pela veracidade de informações. Cortando para mim, quando eu falo a questão de veracidade de informações, justamente é a gente não utilizar calúnia contra alguém, contra um grupo, e ser verdadeiro, mas lembrar sempre liberdade
direito, respeito à dignidade humana. Vamos ver aqui, na tela trago para vocês uma charge que eu gostaria que vocês meditassem. Olhe aí, justamente está representando o quê? A falta de liberdade, não poder ver, não poder falar. Isso nós não queremos, mas lembre-se que há justamente uma lei que eu não posso tudo, porque há o quê? Há o direito e o respeito à pessoa humana. Vamos adiante. Na tela trago algo muito importante. Já ouviram falar em Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um documento de 48. Esse documento fala internacionalmente sobre a questão do direito e do respeito. O que ele diz? Vejam só, vamos ver. Todo homem tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso aqui está lavrado no que nós chamamos de direito universal do homem, os direitos universais do homem. Vamos ver aqui na tela outra reflexão: liberdade de expressão e mídia. Mídia, os meios de comunicação de massa. Nós podemos treinar. Já pensou, cortando para mim agora, fazer em sua escola, em sua comunidade, um jornalzinho, certo? Que mostrem que situações das pessoas, escrever, certo? Colocar sua opinião sobre um determinado ponto que tenta justamente denegrir a imagem de alguém, sujar a imagem de alguém. Então é importante lembrar a mídia, certo? Agora lembrem-se sempre da questão do respeito. Eu posso fazer um debate em sala de aula, um jornalzinho, olha aí, a mídia, começar a trabalhar esses pontos da liberdade. Então, algo importante também, vocês têm os recursos das redes sociais. Você, estudante, tem o recurso da rede social para propagar o respeito. Isso pode ser feito em sala de aula. Vamos ver, na tela nós temos a relação entre a mídia e a liberdade de expressão é fundamental, pois ela reúne os meios que alargam as possibilidades das mais variadas manifestações, como a escrita e a expressão plástica. Vamos ver aqui. Então, mais uma vez, repito, nós podemos em sala de aula fazer vários textos, certo? Vários gêneros textuais, sempre com respeito. Nós temos o quê? Eu posso organizar com o meu coleguinha um debate, certo? Em sala, fazer uma crônica, uma dissertação. Então, sempre trabalhando os gêneros orais e escritos em prol da liberdade, o respeito. Vamos adiante. Atenção! O direito de se expressar não indica que não haja imposição de limites éticos e morais. Assim, a calúnia, ou seja, a mentira, não é permitida, bem como atos de injúria, pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. Observaram aí? Ética, a moral contra a calúnia. Então, quando vocês forem compor um gênero textual, lembrem-se, a liberdade, eu tenho que utilizar a ética, a moral, não posso caluniar. Nós encontramos tanto isso nas redes sociais, essa questão tentar manchar a dignidade de alguém. Lembre-se sempre que é um erro achar que pelas redes sociais eu posso tudo, certo? Que na rede social há o anonimato. Lembre-se que há um direito, que há uma lei, que nós temos que utilizar o respeito. Vamos adiante. Na tela, nós temos a seguinte questão: a preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo a internet, que muitos acham que a internet é uma terra de ninguém. Isso aqui é importante lembrar que isso é um erro. Vamos adiante. Atenção, a informalidade não deve significar liberdade total para se dizer o que se quer e ofender pessoas, causando danos morais. Acho que esse ponto nós já falamos muito sobre isso. Lembrar o quê?
respeito, dignidade, liberdade, expor. Eu posso expor minha opinião. Há vários gêneros textuais, certo? Nas aulas de língua portuguesa, em que eu posso me servir para utilizar a liberdade de expressão, mas sempre com ética, moral, respeitando a dignidade do grupo, etc. Vamos adiante. Outro texto para vocês meditarem. Vejam só aqui. Há uma representação de uma cidade, uma mão de um cidadão, e aqui é a fala dizendo: posso falar? Posso falar? Posso me expor? Então vejam só, é vedada o quê? Contra o argumento de você ferir ou então reprimir alguém. Nós temos aí o cidadão querendo falar, querendo expor. Vamos ver. Na tela nós temos a troca de ideias, das discussões e do diálogo encoraja a sociedade à mudança. Além disso, a liberdade de expressão limita o abuso de poder. Olhando para mim agora, vejam só, diálogo, diálogo. Veja aí em sala de aula um debate sobre um determinado ponto. Que tal propor ao seu professor: vamos fazer um debate sobre um determinado assunto? Vamos utilizar o quê? A ética, a moral e o respeito? Vamos discutir sobre um problema social? Ou vamos escrever um jornalzinho, certo? Vamos fazer uma dissertação, uma crônica, um tema, certo, social, e justamente lembrar mais uma vez que em nossa sociedade nós temos vários exemplos de discursos de ódio, infelizmente, e que em sala de aula nós devemos lutar contra. Como assim? Através da reflexão e da conscientização que você, estudante, pode ter. Você, estudante, que utiliza muito o quê? As redes sociais, que é uma forma de escrita, certo? De expor a opinião e sempre com o quê? O cidadão, respeitando. Vamos adiante. Olhem aqui outra passagem do direito universal do homem. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem a interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. Veja só, é aquilo que nós falamos. Há uma liberdade, há um direito, mas também há o quê? O meu dever em respeitar o outro. Lembrem-se disso. Então, trago outro exemplo para vocês. Infelizmente, olha só o que nós temos aí. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Veja só que nós temos aqui um exemplo, certo, de um elemento não verbal mostrando a violência e o texto verbal dizendo justamente: você é livre, desde que, em outras palavras, que você pense como eu penso. Veja que isso está rompendo o quê? A liberdade. E aqui está havendo o quê? A agressão. Que tal vocês, estudantes, que gostam de escrever, de escrever e desenhar, que tal fazer uma charge, um cartoon, uma tirinha, um quadrinho, textos que mostram o quê? O elemento verbal e o não verbal contra aos discursos de ódio. Vamos adiante. Você sabia? Olhem só essa curiosidade. A Constituição Brasileira de 88, ela é chamada Constituição Cidadã. É importante lembrar. Ela diz que o direito à liberdade de expressão foi reintegrado. É nessa altura, após o fim da ditadura, que a censura foi banida, conforme pode ser lido no parágrafo 2. Vamos ver? O que ele diz? É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso está na Constituição. Agora, lembrando sempre, desde que eu respeite o outro, eu não posso tudo. Há uma lei que me barra. É sempre importante isso. Lembrar, liberdade de expressão não é discurso de ódio. Liberdade de expressão não quer dizer que eu possa tudo, porque há uma lei. Entendeu, estudante? Então, é importante sempre observar isso. A liberdade e o discurso de ódio. Vamos conhecer mais e mais. Agora nós temos o segundo ponto.
Discurso de ódio. Já falei tanto sobre, mas o que é o discurso de ódio? Vamos ver? Olha aqui. Infelizmente, olhe só um texto que circulou em algumas capitais, que está mostrando justamente aqui. Nele nós encontramos o quê? Discurso de ódio. Isso é um discurso de ódio. É importante olhar, prevenir, certo? E não aceitar o que está aí, porque ele está ferindo a dignidade humana. Vamos adiante. O que seria o discurso de ódio? Ou incitamento ao ódio? É, de forma genérica, qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite ódio contra uma pessoa ou um grupo, tendo por base características como gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação. Noutras palavras, olhando para mim agora, noutras palavras, o discurso de ódio muitas vezes é o quê? É não aceitar a pluralidade social, o pensamento do outro, a ideia do outro, a diferença que o outro tem de mim. Então, isso aí é o quê? O discurso de ódio. Eu faço um mundo à minha medida. Que tal? Que tal propor em sala de aula justamente um discurso oral ou escrito que fale contra o quê? Contra aos discursos discriminatórios de gênero, religião, nacionalidade, etc. Vamos adiante. Aqui na tela eu tenho algo importantíssimo. No direito, olha aí, no direito, na lei, discurso de ódio é qualquer discurso, gesto ou conduta escrita ou representada que seja proibida, porque pode incentivar violência ou ação discriminatória contra um grupo de pessoas ou porque ela ofende intimamente um grupo de cidadãos. Então é importante observar isso. E aqui nós temos ainda essa questão. Escutem só, há um consenso internacional acerca do fato de que discursos de ódio devem ser proibidos pela lei e que essas proibições não ferem o princípio de liberdade de expressão. Olhando para mim agora, nós temos o seguinte: a lei contra o discurso de ódio. Você pode chegar para mim ou para o professor da sua escola e dizer: então, se existe uma lei então eu não tenho a liberdade total. Claro, a liberdade de expressão, como eu falei, é uma coisa. Poder fazer seus textos, compor seus textos orais e escritos com a liberdade, com a sua opinião, pode. O que não pode haver é o quê? Disseminar o ódio, certo? O ódio, a violência contra uma pessoa ou contra um grupo. É importante. Eu posso compor os meus textos. Lembre-se, com o seu coleguinha, o respeito ao seu coleguinha. Vamos adiante. Aqui nós temos outra representação errônea de que as pessoas acham que através da internet eu posso tudo. Olha aí, isso é um erro. Achar o anonimato, certo? Na internet eu posso tudo. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos, certo? De textos que circularam pelas redes sociais, certo? Esses textos falam sobre o quê? A discriminação, o discurso de ódio, de etnia, certo? Vamos escutar alguns. Por exemplo, é a escória do casamento por interesse. Esse texto fala de pessoas de etnias diferentes que se casaram, alguém sendo contra. Outro, são sanguessugas e só servem para uma coisa. Aí ele vai falar mais adiante. Todos os são ratos que vivem às custas do benefício social e precisam ser expulsos de nossa terra. Vamos ver. Tem muito verme no nosso país e eles têm que ir embora. Já perceberam aqui? Observaram o discurso de ódio? E neste último destaque tem muito verme. Chamar um ser humano de verme já dá para observar o discurso de ódio. Caro estudante, gostaria de observar o seguinte: muitas vezes em sala de aula, com seu professor ou em casa, em nossos discursos, nós proferimos muitas vezes piadas de mau gosto, piadas que elas representam o quê? O ódio a um determinado grupo, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Mas é bom sempre observar
e controlar a nossa fala e a nossa escrita. Lembrem-se, liberdade de expressão é uma coisa, discurso de ódio é outra coisa. Ferir a dignidade humana não pode. E nós temos vários gêneros textuais para que vocês possam escrever, dramatizar, certo? Discutir oralmente sobre. Vamos ver aqui. Então, aqui na tela nós temos aí os gêneros textuais que apresentam função social em uma determinada situação comunicativa. É importante trabalhar os gêneros textuais. Vamos ver aqui. Você sabia? Os gêneros estão intrinsecamente ligados à história da comunicação e da linguagem. E não importa a situação, nós nos comunicamos estritamente por meio desses enunciados relativamente estáveis. Então, os gêneros textuais estão aí ao nosso serviço para disseminar o bem e não o mal. E aqui trago na tela exemplos de vários gêneros textuais que vocês podem trabalhar em sala de aula. Relatos, testemunho, autobiografia, notícias, reportagens, carta do leitor, carta ao leitor, artigos de opinião, poemas, certo? Ensaio, etc. Nós podemos trabalhar esses gêneros em sala de aula e lembrar os gêneros digitais que estão nas redes sociais, que vocês, estudantes, tanto gostam de que estarem sempre o quê? Conectados. Mas lembrar, conectado com respeito, respeito humano. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, olha, nós temos uma tirinha que está justamente alertando contra isso. Piada que muitas vezes utiliza o preconceito, não é piada, é mau gosto, é o discurso de ódio. Nós temos aqui uma dramatização contra o preconceito étnico. Nós podemos fazer um teatro, já imaginou uma dramatização em sua sala de aula, além de unir os coleguinhas, vocês vão trabalhar um gênero textual, dramatizar e ser contra o discurso de ódio. Nós temos também um poema, escutem só, preconceito. O ser humano, às vezes, é desumano. E o maior defeito é o preconceito, que o deixa insano, no engano, e ainda se acha perfeito. É um poema. Então, estudante, cortando para mim agora, nós temos vários gêneros textuais, um poema, uma dramatização, uma crônica, etc., um debate, um texto oral escrito, para que nós possamos ser contra ao discurso de ódio. Então, gostaram? Pontuando a nossa aula de hoje, nós falamos sobre liberdade de expressão, discurso de ódio, ser contra ele, é claro, o direito humano, os gêneros textuais que nós podemos utilizar em sala de aula contra a discriminação. Então, estudante, antes de terminar, mando um abraço a todos os estudantes do 7º ano do nosso estado, ao nosso professor aqui, o intérprete de Libras, Ari, muito obrigado, a Ellen aqui do nosso estúdio, a Jonathan e a Robertão, né? E nós temos aqui a seguinte questão, fiquem conosco aqui no EducaPE. Aqui no EducaPE você terá acesso a diversos pontos para estudar de diversos componentes. Um forte abraço, professor Robson Anselmo Tavares.